foi um grande momento para mim, onde eu entendi que as pessoas podiam ter maneiras diferentes de chegar no resultado, jeitos diferentes. Eu não precisava fazer um microgerenciamento, não precisava ser tão duro, podia ser mais leve. Você fazer uma gestão pelo positivo dava resultado. O profissional, né, o colaborador, está cada vez mais no centro. Independente da taxa de desemprego, quando a gente fala das posições mais sêniores ou das profissões onde você tem ali uma oferta e demanda de talento mais apertada, a realidade é que a briga por talentos é muito acirrada. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que é um exemplo de adaptabilidade em navegar com sucesso por mundos distintos. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela FAAP, com cursos em Stanford, Harvard e Hyper Island. Ele tem quase 20 anos de experiência em cargos de liderança, construiu uma carreira de sucesso iniciando na Anshan. Ele passou pelo setor imobiliário na Gafisa e Bueno Neto e depois na Michael Page, onde eu tive o privilégio de trabalhar com ele e presenciar seu talento excepcional. Posteriormente, ele assumiu uma posição de diretor de vendas no Indeed. Atualmente, ele é CEO da Total Pass, parte do grupo Smart Fit, uma plataforma de benefícios de saúde física e mental. Agora, o que seu currículo não conta é a sua paixão pelo basquete. Ele foi jogador federado quando era mais jovem e sua jornada pessoal de transformação através da meditação e terapia. Ele é pai de 2 filhas, a Helena e a Júlia, e acredita firmemente que o futuro do trabalho será mais humano e conectado a um propósito maior. Felipe Calbucci, que prazer ter você aqui no Lugar de Potência. Prazer é meu, Baza. Muito feliz em estar aqui. Obrigado pelo convite. E Calbucci, como você já me conhece, eu gosto aqui sempre de começar pelas origens. Aonde a cegonha te entregou? Você vem de uma família de executivos, onde e como foi a sua criação? Cara, eu sou de Santos, né? A família é toda de São Paulo, mas eu acabei nascendo em Santos porque o meu pai é engenheiro naval. E aí o primeiro estágio dele, ele fez poli, o primeiro estágio dele foi num estaleiro lá no Guarujá. Ele tá nessa empresa até hoje, o que é uma curiosidade, mas acabei nascendo em Santos e fiquei, né? Minha mãe é psicóloga, e um fato curioso, né? Ela teve consultório, ela deu aula, mas a maior parte da carreira ela foi psicóloga criminal, avaliando ali a saúde mental, a cabeça dos presidiários mesmo. É um trabalho super duro, né? Meus pais se separaram quando eu era pequeno, eu tinha 2 anos, então morava com a minha mãe e com a minha avó em Santos, passei praticamente toda a infância ali em Santos ligado a esporte, então teve aquela época que o patins, o roller era febre, então vivi essa fase e depois ingressei no basquete e, como você falou, fui federado, joguei basquete e vivia nessa ponte aérea, primeiro no ferry boat, porque meu pai morava no Guarujá e minha mãe em Santos, então ficava nesse ferry boat, né? Tem a lanchinha que leva para um lado e para o outro. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, meu pai mudou para o Rio, para a matriz da empresa, e aí fiquei na ponte aérea Rio-São Paulo, né? E aí, como você comentou, então teve o lado de criação da família, minha mãe, filha única e eu neto único. E o meu avô empreendedor, teve um monte de negócio ia bem, quebrava, abria outro, ia bem, quebrava, abria outro. Essa foi a vida ali do meu avô. E do lado do meu pai tem 2 irmãos, eles 3 todos executivos, né? Então convivi muito com essa vida de executivo através deles, né? O Arnaldo, que é meu pai, o Aguinaldo e o Aníbal, tudo com A. Né? Tudo com A. E Calbucci, deixa eu explorar essa parte. Poxa, tua mãe psicóloga trabalhou aí muito tempo em penitenciária. Como é que essa realidade tão particular talvez influenciou até seus valores e sua visão de mundo? Cara, isso é realmente curioso, né? Eu falava para minha mãe, muda de lugar, muda de trabalho, é perigoso, né? Mas me trouxe muita humanidade, né? Me trouxe muita humanidade, entender o valor de todas as pessoas, né? Eu tive
esses cenários muito diferentes, né? Eu com a minha mãe, classe média, nunca faltou nada, mas minha mãe funcionária pública, te vivia super bem, mas uma criação tranquila, assim, normal, simples. E o meu pai numa carreira em ascensão, sendo um alto executivo. Então, isso me moldou muito. Sabe aquela coisa do conversar com todo mundo de igual para igual, seja uma pessoa que tem menos posses, ou seja, sei lá, baixou o Barack Obama aqui, e aí, tudo bem? Né? Você conversa normal. Então, acho que isso ajudou a me moldar, né? E esse lado também, assim, eu tenho um lado muito comunicativo. Eu sou tímido. Muitos falam, não, você está mentindo e tal, mas eu sou bem tímido, assim, à primeira vista. Depois eu vou pegando intimidade com as pessoas, aí eu fico muito extrovertido. Então, eu tenho esse lado expansivo, extrovertido, comunicativo, que é muito da minha mãe e do meu avô, e eu tenho um lado mais organizado, mais sério, mais analítico, que vem muito do meu pai, da família do meu pai. E, Calbucci, jogar basquete na juventude, ser federado, o que você traz hoje para a tua vida que hora ou outra você olha e fala, puxa, isso vem do basquete? Cara, muita coisa. Até minha mãe, uns anos atrás, encontrou com um dos meus professores, o que formou, que chama Dirceu Leal, na praia ali em Santos, e me falou até que ele chorou, que ela contou para ele, pô, o Felipe tá bem na carreira, obrigado. Porque assim, imagina que eram meninos de 12 anos, treinando de segunda a sexta, às vezes sábado, e jogando todo domingo, o ano todo, num torneio super disputado em São Paulo, né? Indo para a final, vivendo com frustrações. Então, algumas coisas. A primeira me chamou a atenção, em certo ponto a gente estava em primeiro no campeonato, o time era bom, né? E aí, todo mundo feliz, chegamos para o treino segunda-feira, assumimos a liderança, chegou o Buru, Dirceu Leal ou Buru, né? Chegou o Buru e falou, gente, é o seguinte, agora nós vamos trabalhar mais duro. E todo mundo, caraca, trabalhar mais duro? Como assim? Estamos em primeiro, ele? Porque agora é o seguinte, agora a gente só pode cair. Não tem mais para cima, só tem para baixo. Então agora é trabalho dobrado. E aí, assim foi, né? Acho que tudo aquela coisa de esforço, retorno, que parece clichê, mas que é muito verdade, né? Teve várias situações de frustração, acho que isso é bacana. Assim. Eu, enquanto federado, ganhei, junto com o time, todos os torneios de Santos, que era uma liga menos competitiva, e a gente não ganhou nenhum torneio estadual. Nossa melhor colocação foi um 4º lugar, quando a gente tinha 13 anos, e que foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente estava na semifinal, jogando com o time que foi campeão, que foi o Santo André, e aí a gente estava perdendo de 1 ponto, faltando poucos segundos, eu roubei a bola do adversário, fui fazer a cesta, fui displicente, quando com 13 anos ninguém enterra, né? Mas você bate a mão na tabela. Fui lá bater a mão na tabela para o bonitão, que foi para a final, errei a cesta e a gente saiu da final. Isso deixou o time tão abalado que perdemos o 3º e 4º. Então imagina, com 13 anos eu vivi essa. Meu time inteiro olhando para mim, tipo, por que você foi bater a mão na tabela, cara? O time não tá na final. Graça? Pô, teve um cara lá do time que veio para cima, queria me bater, né? Aquela coisa de molecagem, eu tipo, sem saber o que fazer. Imagina, foi muito duro, mas me moldou muito naquela coisa de, cara, você vai errar, você vai perder. E Calbucci, falando aí sobre essas lições, puxa, seu primeiro estágio foi na Anshan. E você já me contou que foi através de um contato via MSN que eu lembro dessa história. Me fala um pouco dessa primeira experiência profissional, como que ela mudou talvez até essa visão de networking, relacionamento, que é algo que você tem muito forte. Cara, eu sou muito grato a Anshan, foi um pouco o universo, grato a Tati Nercessian, que foi quem me indicou, eu coloquei no MSN, ela mandou, Fê, eu botei assim, quero um estágio em atendimento. Fê, tem atendimento, mas não é em agência, é na Anshan, eu nem sabia o que era Anshan.
né? E foi... Você colocou no status ali. No status, exato. Para quem não se lembra do MSN, gente, ali quando você ficava online, você colocava um status que todo mundo via, uma frase que você colocava. Eu coloquei, quero um estágio em atendimento. E aí ela me indicou. E a Anshan me moldou em vários aspectos, mas 2 que eu destaco, né? O primeiro até esse momento eu não era de estudar, eu não era muito interessado por conteúdos de negócios, eu só queria jogar basquete, né? Na faculdade também, na faculdade aí joguei, aí ganhamos e tal. Mas quando eu entrei, eu falei, caramba, peraí, conteúdo que eu aprendo, aprendizado igual a performance, meio que tive um estalo e aí comecei a me interessar, ler livro, fazer curso, ir atrás, porque eu vi a correlação do resultado. Vou destacar 3. A segunda coisa, Anshan era bem aquela metodologia americana e meta. Quadro de meta, que a gente tinha aqui na Michael, né? Quadro de metas na parede, quantas reuniões você fez, quantos clientes você reteve, quantos você vendeu. Gestão à vista. Gestão à vista, ranking e todo mundo querendo ser o número 1, né? Então isso também pegou lá e lógico que o basquete me ajudou muito. E o terceiro que você falou, essa visão de networking que para quem está na Anshan é muito natural. Porque imagina o seguinte, com 19 anos, eles montam uma turma, 50, só de São Paulo, Brasil 200, chamavam de trainees, e a gente fica uma semana recebendo palestras de CEOs de grandes empresas. Então, foi Hélio Magalhães da Amex, Rogério Oliveira da IBM, Alexandre Silva da GE, e por aí vai, entrando lá e falando, olha, eu tive sucesso na carreira por causa disso. Eu me arrependo de ter ficado menos com a minha família. Coisas desse tipo. Então, isso moldou. E aí você está acostumado ali com 19 anos chegar e falar... Rogério, e aí, tudo bem? Cara, me dá uma dica e tudo mais. E depois só que eu fui perceber que as pessoas, às vezes muito competentes tecnicamente, param ali numa cadeira de gerência porque simplesmente assim, passou o CEO, fica com medo, né? Assim, não consegue trocar uma ideia normal e expor o seu talento. E a Anshan me mostrou isso, todo mundo pessoas, networking, apresenta um ao outro, liga um com o outro e normal, né? Eu não sabia do tamanho da joia que eles estavam me ensinando. E dentro dessa dinâmica, Cabucci, algo que me chama muito a atenção, você se adaptou a ambientes muito diferentes. Puxa, a Anshan é um programa de trainee, depois naturalmente você vai para outros setores, mas depois de mercado imobiliário e depois, vindo para Michael Page. Qual era teu balizador de decisões de carreira naquele início? Olha, eu já me perguntei muito isso, porque é pouquíssimo óbvio, né? Acho que a Anshan para a Gafisa foi basicamente que a Anshan é uma ONG e eu queria ir para uma empresa de um mercado grande. E aí basicamente bateu na porta, uma ex-Anshan estava como headhunter, me convidou, falei, pô, parece uma baita oportunidade. Só que eu viajava muito lá, muito. Eu cuidava de Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Paraná. Como vendas e marketing ali, a estratégia e o contato com as imobiliárias. Então, trabalhava 7 dias por semana e viajava muito. Então, eu queria parar de viajar. E aí eu vim na Michael Page, indicado pelo Geraldo Bordon, e ele me conhecia muito bem da Anshan, ele falava, Felipão... E ele estava saindo, né? Falou, Felipão, não é para mim, mas eu tenho certeza que é para você. Eu falei, caramba. E aí, só que eu vim para cá para uma entrevista para alguma vaga. E aí começou, né? Cara, você é headhunter e tal. Eu dei tal do leap of faith. E eu estava refletindo, a maioria, acho que a única decisão muito pensada que eu acertei na mosca foi a Total Pass. As outras, assim, Anshan,
me joguei. Aí eu pensei pra caramba, fui pra Gafisa, foi ótimo, aprendi muito, boas conexões, mas não é o meu mercado. Aprendi lá, mas não é o meu mercado. Aí me joguei Leap of Faith na Michael Page. Fiquei quase 6 anos, né? Aí depois, fui para Bueno Neto porque gostei muito da família, muito do Ricardo Almendra que me convidou, mas imobiliário não era o meu mercado, mas aprendi de novo um montão. Aí Indeed foi total Leap of Faith. Foi assim, cara, entendi que o meu negócio é B2B e RH, vamos ver o que tem, né? Então, hoje em dia tem, né? Desculpa a resposta longa, mas assim, depois de passar por... eu diria que são só acertos, mas super acertos e acertos menores, hoje tem. Hoje, assim, eu gosto muito de conviver com RH, eu gosto muito do contato B2B, né? E eu gosto de trabalhar em empresa que quer crescer muito. E nessa dinâmica, Calbucci, uma coisa que eu gosto muito do teu perfil é que você é um cara que sintetiza muito bem, sejam experiências e aprendizados. E algo que eu queria explorar contigo, como foram esses primeiros anos como headhunter? Porque muita gente me pergunta, muita gente já me ouviu falar sobre isso, mas acho que trazer uma perspectiva aí, alguém além de mim, puxa, me fala um pouco sobre os desafios e o que talvez foram aí as oportunidades e ganhos que você, olhando para trás, fala, puxa, isso me deu muito. Foi muito especial, com certeza foram experiências que deram um boost na minha carreira. Primeiro, assim, despertar a curiosidade, porque você sentar todo dia com de 4 a 6 candidatos ou candidatas e entrevistar e entender o que fez aquela pessoa chegar onde ela chegou. E se você realmente está presente na sala e está curioso, e é difícil estar presente e curioso o tempo todo, você aprende muito. Eu lembro que certa vez eu comecei aqui, meus 2 primeiros anos foi como na área financeira, né? E eu comecei sem entender nada do que era finanças. Hoje em dia correlação de impostos, US GAAP, FRS, entendo o que é. E em certo momento eu entendi tanto que um CFO me convidou para ser gerente financeiro da empresa dele. Eu falei, cara, eu não sei nada. Ele falou, como não sabe nada? Sabe tudo? Eu falei, sei falar de tudo. Eu não sei fazer, né, essa questão financeira, mas se aprende. Aí depois eu migrei aqui, aceitei o desafio de real estate e fomos pegando as áreas de operações, né? Então, assim, foi um boost na questão de aprender a fazer networking, lapidar a questão do networking, entender... Sabe que tem uma coisa que eu aprendi aqui que é muito valiosa, que é design organizacional. Poxa, eu cheguei na Total Pass, a primeira coisa que eu fiz foi uma avaliação do design organizacional, um entendimento de qual era o design organizacional para o primeiro ano, para o segundo ano, para o futuro. E tem dado super certo. E isso eu aprendi o quê? Entrevistando uma pessoa, entendendo como é que era a estrutura da empresa. Uma empresa que está em gestão de custos, qual é a estrutura? Uma empresa de growth, qual é a estrutura? Uma empresa de um mercado A, B e C. Então, design organizacional, uma das coisas que eu carreguei demais. Obviamente, você saber contratar gente. Porque qual que é o papel de um líder? Montar a estrutura correta, seja no desenho, seja na contratação, entender o que motiva uma pessoa, e quando você é um headhunter, mas por que a gente está conversando aqui? É o tempo todo entendendo o que motivou a pessoa a topar um desafio, a sair, a aceitar, a recusar uma proposta. Então, o líder vai lá, monta a estrutura, contrata pessoas, entende o que motiva cada uma, e faz a gestão dessas pessoas através daquilo que elas fazem bem e do que motiva elas, né? Isso tudo eu forjei como headhunter. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E tem um ponto também, Calbucci, que eu não quero deixar escapar, que eu me lembro da tua passagem aqui, eu me lembro que você recebeu um feedback
importante sobre o seu estilo de liderança, que na época eu me lembro que mexeu com você e você já me contou que depois, ao longo do tempo, isso, cara, foi um estalo importante da tua evolução. Conta aqui pra turma um pouquinho mais como foi. Foi, pô, legal. Eu era o cara novo que trabalhava pra caramba, né? Assim, eu acho que... em geral, eu tenho sido esse cara na carreira, né? Sempre com uma idade menor do que a cadeira que eu tô. Agora já me vejo com a experiência necessária para essa função, mas sempre aquele cara que, pô, trabalhava demais e buscava eficiência, etc. Então, quando eu tive minha primeira experiência de gestão aqui, né, na Michael Page como headhunter, eu basicamente entendia que sucesso era que todo mundo fizesse o que eu fazia. Então eu montei um time... O que você fazia do jeito que você fazia. E do jeito que eu fazia. Então eu montei o time com a minha cara, moldei eles do meu jeito e todo mundo tinha que fazer exatamente igual. E quem não fazia, você ia fazendo a pessoa fazer, né? Tem um lado meio intangível, subjetivo do meu jeito, que mesmo naquela época, assim, eu tenho um carisma com os liderados. Então, o pessoal me dava um feedback que era assim, poxa, você vai lá, detona todo mundo, depois, hora do almoço, vamos almoçar, vira a chave e tá todo mundo almoçando leve com você. Ninguém ficava bravo. Mas aí a gente fez uma avaliação 360 aqui, né? Chegou lá o relatório, e tava lá o meu time pontuando com fatos que eu não estava sendo um bom gestor. Tinha uma frase de uma pessoa que é minha amiga até hoje, eu só sei porque eu sabia exatamente como ela escrevia, que era assim, ele não liga para nossas vidas pessoais, só quer saber do resultado do trabalho. E era uma pessoa que eu já considerava amiga naquela época. Eu falei, não é possível. O que aconteceu? Primeira reação, negação. Eles não querem trabalhar, problema deles, né? E aí na minha cabeça eu falei assim, eu vou aliviar. Tá bom, eles querem que alivie, eu vou aliviar. Depois ninguém vai dar resultado, vão correr para mim. Meio aceitando, truncado. Aliviei, claro que eu não aliviei de largar a mão da gestão da turma, mas aliviei. E para minha surpresa, o resultado começou a subir, chegando a dobrar. E aí, pronto, foi um grande momento para mim, onde eu entendi que as pessoas podiam ter maneiras diferentes de chegar no resultado, jeitos diferentes, eu não precisava fazer um microgerenciamento, eu não precisava ser tão duro, podia ser mais leve, você fazer uma gestão pelo positivo dava resultado. Então esse foi o meu primeiro grande estalo na carreira. Se eu não me engano, até tem essa passagem no teu livro, que foi um prazer receber teu convite. Acho que tem essa passagem, algo parecido. Exatamente essa, e por isso que eu quis explorar. Aliás, gente, no meu livro que vocês conhecem, Lugar de Potência, procura lá o Felipe Calbucci ali, que ele contou aí todos esses aprendizados aí no detalhe. E Calbucci, já que a gente está falando de aprendizado, eu quero agora puxar para o lado acadêmico. Puxa, nos últimos anos você teve a oportunidade, Hyper Island, Stanford, curso em Harvard. Quais as mudanças práticas no seu dia a dia que esses programas trouxeram? Porque a gente fala muita teoria, muita dinâmica, eu gosto de filtrar, vamos lá. O que você mudou no teu dia a dia a partir dessa oportunidade de aprendizado que você teve nesses lugares? Muito legal. Eu costumo fazer assim, a cada 2, 3 anos tem que fazer uma imersão profunda assim, para melhorar, né? O Hyper Island, eu fiz um módulo deles sobre Growth Mindset, ou seja, sobre a gestão pelo positivo, sobre a gestão através do erro. Como você faz a gestão de uma equipe sem punir o erro, mas enaltecendo que ele é caminho para o acerto, sem também virar uma cultura de vamos errar toda hora, na medida certa. E eu implementei isso nos times, especialmente na Indeed, porque no começo do Indeed a gente patinou um pouco para definir o go-to-market da empresa. Então foi muito com growth mindset, muito com tentativa e erro.
Harvard, eu fiz o curso de negociação deles. E aí foi incrível, porque você entende assim, tem muita ciência na negociação, mas tem muito de confiança. É impressionante. Pô, você vai até Harvard para fazer um curso para a pessoa explicar. Eu fiquei chocado positivamente e comecei a usar, que assim, maior taxa de sucesso de reunião e negociação, a pessoa antes de entrar na sala, imagina o fim da reunião dando certo. Respira fundo 3 vezes, faz posturas de abrir o peito, né? De colocar a mão na cintura. Cara, isso foi em Harvard, assim, um baita professor me explicando isso, né? Eu pensei que ele ia me ensinar como criar um foguete. E ele tava falando, cara, é básico, é confiança. Claro, teve técnicas também muito importantes, mas essas coisas. E o Stanford, eu fiz o LEAD, né, que é Learn, Engage, Accelerate, Disrupt. Eu sempre quis fazer uma pós e queria fazer um MBA clássico, mas meio que passou do tempo. Aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara, esse parece que é o programa, porque é um programa de 1 ano, é online, mas tem várias oportunidades para encontrar as pessoas pessoalmente, né, seja lá no campus ou seja aqui. Ele tem 4 matérias obrigatórias, que são, se eu não me engano, Project Finance, Critical Analytical Thinking, tem umas básicas e depois você escolhe 5 matérias de 20. E ele é um curso sobre como liderar pessoas em empresas altamente inovativas e com disrupção. E aí hoje eu uso muito isso na TotalPass, porque você tem ali quais são os principais frameworks para disrupção, toda a cadeia tem que querer, tem várias táticas importantes, né, que eu levei pro dia a dia desse curso. E esse é um ponto que eu quero explorar. Qual que tem sido o maior aprendizado nessa transição de uma empresa global como Indeed para uma scale-up como a TotalPass? Bom, numa global, você precisa aprender a sensibilizar a matriz, a flexibilizar os guardrails, né? Porque a global ela tem 1000 guardrails aqui, bloqueios para garantir que todo mundo faça o que o global quer. E você tem um problema porque às vezes você perde grandes oportunidades por causa disso. Mas por um lado você bebe água da fonte, porque são sempre os melhores cursos, os melhores treinamentos, as práticas mais atuais. Então se aprende muito, mas você tem uma dificuldade para acelerar o business dado a burocracia, né? Numa empresa nacional, capital aberto, fundos de investimento, com uma família, com a governança com a família muito presente, né? Que é a família Corona, o que acontece você tem muita oportunidade de tomar decisão rápida, de focar no cliente, de acelerar o negócio. E aí eu faço um papel de criar algum nível de guardrail. Né? Não transformar numa multinacional, porque vamos pegar a força da empresa, que é velocidade, agilidade, pujança, mas o que tem que ter que tinha aqui ali? E a gente foi criando algumas coisas, algumas práticas, algumas regras que ajudam essa empresa a ir mais rápido ainda. E aproveitando agora da tua experiência, Calbucci, falando com RHs há tanto tempo e agora liderando uma empresa de benefícios corporativo, quais as principais transformações que o mercado de benefícios corporativo vem passando nos últimos anos, né? O que nos fez chegar até onde estamos? O profissional, né, o colaborador está cada vez mais no centro. Independente da taxa de desemprego, quando a gente fala das posições mais sêniores ou das profissões onde você tem ali uma oferta e demanda de talento mais apertada, a realidade é que a briga por talentos é muito acirrada, né? Ela é muito acirrada. Isso fez com que as empresas começarem a trazer cada vez mais o talento para o centro e passassem a ser mais criativos com benefícios. Então, as empresas que eu vejo mais sofisticadas, elas começam a ter cestas de benefícios, onde a empresa tem
praticamente tudo que existe no mercado, cria-se ali um sistema de pontuação e cada profissional determina o seu pacote de benefícios. Então, se eu, por exemplo, tenho 2 filhas, sou casado, como é o meu caso, provavelmente eu vou gastar os meus pontos com os planos de saúde maiores que tiverem aqui, em detrimento de outras coisas. De repente, um jovem solteiro que não está tão preocupado com isso vai pegar um plano moderado e vai investir na Total Pass porque quer fazer academia, né? Então, eu vejo essa tendência de cada vez mais benefícios com o objetivo das empresas de atrair e engajar, né, esses profissionais. E dentro dessa dinâmica, Calbucci, na tua visão regional, quais são as principais diferenças, talvez até peculiaridades entre os países da América Latina em relação a benefícios, ou todos são quase iguais aí? Tem muita diferença. O Brasil tem uma cultura de benefícios muito forte, muito puxado pelos vale alimentação, né? Então, no Brasil, você tem uma legislação importante que faz com que seja praticamente base das empresas ter o vale alimentação e com isso você dá a largada para ter outros benefícios. O Brasil também ele é um país que consome saúde muito mais do que o restante da América Latina, seja por saúde, seja por beleza, né? Haja visto que academias, o mercado de academias do Brasil tem 33 mil academias. O mercado de academias do México tem 12 mil academias. Estava ontem batendo um papo com uma pessoa das Filipinas que tem, se eu não me engano, 110 milhões de habitantes, tem 5 mil academias lá, né? Só para você ter uma dimensão. Então, isso acaba entrando nas empresas, né, como forma de benefício. Já o México, você vai para o México com essas suas 12 mil academias, o México tem muito benefício de saúde, né? Você tem uma legislação muito forte voltada à saúde mental, similar ao que vai lançar aqui no Brasil. Então, no Brasil está em vias de a N1R1 de saúde mental, das práticas de saúde mental das empresas. Isso no México existe há muito tempo, mas não tem a obrigatoriedade do vale alimentação. Então, existem essas diferenças, seja comportamental, porque as pessoas procuram mais saúde estética no Brasil do que no resto da América Latina, ou seja, de governo, que acaba moldando as empresas. Sim. E se você pudesse, Calbucci, implementar apenas uma mudança fundamental na forma como as empresas hoje abordam o bem-estar dos colaboradores, qual seria? Seria incentivar mais a prática de saúde física e mental. Já está indo muito bem no Brasil, mas eu tornaria obrigatória e, somada a isso, eu desmistificaria a questão dos horários para se trabalhar e treinar. Eu acho que existem empresas hoje mais modernas que, se o funcionário falar, tô indo treinar 3 da tarde, e tudo bem, porque depois você vai fazer o teu trabalho e pronto, mas tem muita empresa que vai olhar isso com maus olhos, né? Então, acho que essas duas coisas, tornar obrigatório a prática de saúde e dar flexibilidade para a pessoa no seu dia a dia conseguir sair para treinar ou sair para ir para terapia, ou normalizar que uma pessoa bloqueou uma sala para meditar. E nessa dinâmica, Calbucci, ainda que as pessoas tenham acesso, tem um desafio onde eu tive acesso a uma informação que 64% das pessoas abandonam a academia no primeiro até o 3º mês. E só 3,7% das pessoas vão continuar frequentando depois de 12 meses. Então, ainda que se tenha acesso, tem uma questão, seja de disciplina, rotina, dinâmica e, puxa, como se acompanha esse mercado? Talvez muita gente aqui que está nos escutando está se identificando porque faz parte dessa estatística. Como colocar isso efetivamente em prática, ainda que se tenha acesso? Melhor coisa que eu já vi tem que ter um parceiro, parceira de academia. Dá um exemplo. Poxa, eu fiz esporte, fui federado. Hoje eu tenho os desafios que a maioria das pessoas tem, que leva filho para a escola, escritório não é tão perto de casa, trabalho bastante, tem muito evento no fim do dia, que horas que eu treino? E eu, como CEO de uma empresa de saúde,
preciso treinar para além do que eu já quero, né? E aí, assim, vou dar 2 exemplos positivos. Poxa, eu fui viajar com o Thiago, que é o nosso diretor de vendas e clientes, ele treina todo dia. Geralmente, quando você vai viajar, a gente foi para Recife visitar clientes, fim do dia o quê? Happy hour, né? Imagina, o Thiago me puxou para academia todo dia, à noite a gente treinou, de manhã a gente treinou. Então, um parceiro. Até na Total Pass, a gente permite que os funcionários tenham dependentes que não sejam familiares, justamente para ela conseguir convidar um amigo. Vou dar outro exemplo. Hoje e ontem, então assim, estou em dias bons, não estou dizendo aqui que sou um exemplo. Treinei 5h30 da manhã, hoje e ontem. Por quê? Não, minto. Treinei 6h30 da manhã. Mas por quê? Porque a minha esposa treinou às 5h30. Então a gente combinou, 5h30 ela foi treinar, ela subiu, porque não dá para deixar nossa filha 5 anos sozinha no apartamento, ela subiu, eu desci. Então você tem que ter alguém que te incentiva até embalar. Né? Eu achei demais o que você está falando aqui. Eu estou lembrando, eu costumo treinar das 5 às 6 da manhã e exatamente pelo mesmo ponto que você falou. Eu treino das 5 às 6 e aí depois a Fernanda vai das 6 às 7 porque não dá para deixar o Felipe ali sem a gente ali, alguém tá olhando. E nos eventos do IPO, eu já quero fazer um agradecimento em público aqui, o Richard, que é o CEO da Aramis. Ele também tem problema de dormir, dorme pouco. Então, hora ou outra, quando a gente está em eventos, que a gente vai em muitos eventos juntos, a gente já manda mensagem pro outro 4, 5 horas da manhã. Cara, e aí, tá acordado? Vamos para academia? E é incrível como isso faz a diferença. Mas um outro ponto que eu estou pensando aqui, Calbucci, você acredita que tem um limite ético para quanto uma empresa deve saber sobre os hábitos de saúde ou os hábitos pessoais dos funcionários? Como lidar com essas questões de privacidade, ainda que você esteja bem intencionado? Super importante. Acredito que tem sim. Vou dar um exemplo do que a gente faz, né? Então, nos relatórios que a Total Pass proporciona às empresas, tem dados gerais, né? Você até consegue saber que o Basa treinou 10 vezes no mês, que eu acho que aí tudo bem, ó. Treinou 10 vezes por mês. Agora, que horas treinou? Não. Né? Então, quando você começa a pegar dados de hábitos de horário, por exemplo, de raio de distância da empresa ou da casa, aí tem que ser compartilhado os dados macro. A média dos seus funcionários treina a tal hora, a média dos seus funcionários treina até 500 metros do escritório ou da casa, a média dos seus funcionários prefere spinning da Velocity à musculação, a média, 10% treinam musculação e um segundo esporte. Né? Agora, você dá o dado no detalhe da vida da pessoa, eu acho que esbarra numa questão ética e até de LGPD. Né? E ainda falando em desafios, Calbucci, num país aqui onde a maioria das pessoas trabalham para conseguir pagar as contas, talvez esse elemento de propósito no trabalho, qualidade de vida, não pode ser visto como um privilégio de quem já tem segurança financeira? Sim, porque obviamente que a gente tem as primeiras pirâmide de Maslow, né, no final do dia. Acho que saúde vem, é importante, mas ele vai vir depois de moradia, alimentação, educação para os filhos, etc. Por isso que é tão importante as empresas oferecerem como benefício corporativo. Acho que essa é uma grande sacada da Total Pass, que tudo bem, você pode ir no balcão, ir em qualquer academia e comprar, mas por ser funcionário da empresa tal, você vai ter um valor menor do que teria no balcão, uma variedade maior. E por isso também que a gente criou o programa que a gente chama de TP Free, que são módulos online, mas de treinos com aplicativos como, por exemplo, Queima Diária, que é o melhor app de treino online, para a pessoa treinar de graça. Né? Então, a gente precisa, eu falo isso muito para os nossos clientes, o que a gente quer é impactar aqueles que ainda não treinam. Geralmente, quando você implanta numa empresa, todo mundo que já treina corre e assina, porque você já treina, é mais opção, mais barato, maravilha. O que a gente quer, e por isso tem que fazer muita ação na empresa, é conscientizar quem não treina a começar a treinar.
Quem não tinha condição a ter condição. Quem não tinha motivação a ter motivação. E falando em ter condições, agora eu quero puxar para um outro lado. Calbucci, você comentou de crescer vendo seu pai, teu tio se tornarem grandes executivos, seu avô empreendendo. Hoje, olhando para a tua história, quanto do seu sucesso você atribui ao teu próprio mérito e o quanto você reconhece, puxa, tive o privilégio de nascer numa família bacana que me deu acesso à educação ou às vezes até conexões. Como é que você olha esse balance hoje? Não dá para precisar, né, ter uma precisão, vamos dizer, um percentual. Mas eu não posso negar que eu sou privilegiado. Eu estudei em boa escola, boa faculdade, eu tive pelo menos 3 mentores na família. O meu pai como um executivo, engenheiro naval, muito analítico, um cara muito sensato. O meu tio Aguinaldo, um cara daqueles aspiracionais, né? Então, o Aguinaldo foi CEO da Atento por muito tempo, meu pai CEO da Wilson Sons até hoje, o Aníbal, que é meu padrinho, diretor de RH de inúmeras empresas. Então, você imagina que quando vocês na Michael me convidaram para sair de finanças e assumir propriedade de construção, eu liguei para o tio Aníbal. Tio, cara, tô indo bem aqui em finanças, coisa tá acontecendo, me convidaram para ir para construção, o que você acha? E ele me deu um conselho, ele falou assim: às vezes, quando a empresa chama, a gente precisa atender. Porque a empresa, pelo que está me contando, está precisando. Você pode fazer um movimento pensando em você e continuar, porque finanças era a grande área, etc. Mas você pode vir a ser reconhecido por ter topado um desafio que a empresa precisava. E aí fui. Então, quer dizer, a minha vida inteira nessas micro decisões, eu tenho muito mentor, inclusive você é um dos que eu considero, que é aquele mentor que não é o do coach formal, né? Mas que é o do cara, tô precisando de uma ajuda. Né? O Gouveia é um super mentor, tô precisando de uma ajuda. Então, óbvio que eu desenvolvi esse networking, acho que tem um mérito muito meu de ter desenvolvido esse networking nesse sentido, desse ponto, mas família toda hora dava para ter um toque. Então eu tive privilégio. Agora, também tem bastante gente que eu conheço que teve esse privilégio. Basicamente, todo mundo que estudou comigo no colégio ou na faculdade, né? Quase todo mundo, não todo mundo, vamos generalizar. E eu acho que eu me destaquei. Sim. Então, teve o meu tempero aí, minha dedicação e suor. Pô, Calbucci, eu adorei a tua resposta e eu fiz questão de perguntar isso para você, porque eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais, que é o tema de privilégios e sobre todos os prismas. Porque o que eu enxergo? É importante reconhecer os privilégios, mas isso não tira o mérito de tudo que você trabalhou para conquistar. Então eu vejo, mesmo quando eu olho para o meu caso, puxa, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade, mas eu tive o privilégio de nascer numa família onde a educação era prioridade. Puxa, eu tenho que reconhecer que eu ser um homem branco, hétero, na sociedade que a gente vive, me traz, cara, menos desafios do que se eu tivesse nascido com outras características. Da mesma forma, puxa, quem mora perto do trabalho tem mais privilégios do que alguém que mora, 2 horas de distância. Alguém que dorme bem tem um privilégio gigantesco em relação a alguém que tem problema de insônia. Então, assim, são vários aspectos da nossa vida que, de novo, não tem problema nenhum em falar privilégio, né? E eu bato muito nisso. Se você dorme bem, puxa, no mundo que a gente vive hoje, é um privilégio, tá tudo bem, mantenha esse privilégio. É meio caminho andado. Não, você falou essa coisa de trabalhar perto, e trabalhar perto está diretamente ligado ao poder econômico que tua família te proporcionou, às vezes sorte, mas, cara, esqueço, várias vezes eu morando a 15 minutos do trabalho, você chega no trabalho leve, né? Tranquilo, acabou de treinar, tomar café da manhã, tomou banho, chega ainda tá cabelo molhado, né? E aí chega o teu colega que pegou 2 horas de ônibus. Cara, você não é privilegiado? É óbvio que é. Como é que chega a performance de alguém que pegou 2 horas de ônibus ou 2 horas num carro versus quem chegou pronto para trabalhar, né?
E isso não tira o mérito, cara, de você ter trabalhado muito, ralado muito e conquistado, né? Acho que esse é um grande elemento. E já que a gente está falando desse lado mais humano, o Calbucci, eu sei que você é um cara que é bastante fã do Harari, né? E o Harari. E o Harari fala muito sobre como a tecnologia está transformando o que significa ser humano. Como você vê essa transformação afetando a relação com o trabalho, o propósito, o bem-estar aí desse lado da humanidade no trabalho? Com certeza está muita coisa mudando. Acho que você é um grande exemplo de saber usar a tecnologia a seu favor. Então, tem sempre aquela pergunta que, obviamente, eu não vou me arriscar a responder, que é a tecnologia vai tirar o trabalho das pessoas, não vai. Mas uma coisa é certa. Quem aprender a usar a tecnologia a seu favor vai sair na frente. Aliás, sempre foi assim. A única coisa é que está mais exponencial, né? Então, quando lançou o computador, quem aprendeu a trabalhar computador no Excel, PowerPoint, etc., saiu na frente, né? Só que agora ficou um jogo mais complexo, tem ferramenta para tudo, né? Então, eu diria que é isso. Essa relação está mudando. Foi curioso. Outro dia eu estava com o Diogo, né? O Diogo Corona, que é o meu chefe, o CEO do grupo. E aí eu fui levar para ele um press release. Eu tenho o costume de passar por ele o press release antes. A empresa tem capital aberto, nós somos uma BU da empresa, né? Fui passar. Aí ele pegou, jogou no chat GPT, falou, vamos ver aqui o que dá para melhorar, né? Aí beleza, tal... Fizemos uma avaliação, devolvemos lá para o time de PR. E aí depois ele começou a me dar uma aula de como ele está usando o chat GPT. Com detalhe, ficou uma meia hora lá. Depois ele falou, você está usando? Eu falei, pouco. Ele, não, pede para o TI comprar uma licença para você e usa todo dia, até sem embalar. Que isso aqui, quem não sabe, já era. Cara... fundador da empresa, entendeu? Então, precisa aprender a usar, precisa se adaptar e evoluir. Adorei. E Calbucci, para a gente fechar esse primeiro bloco, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Felipe que estava iniciando na carreira, quais seriam? Acho que quando eu escuto isso assim, tem duas coisas que vêm na minha cabeça meio divergentes. Assim. Uma é virar lá para o Felipe e falar assim, cara... segue, deu tudo certo. Você errou pra caramba, acertou, você tá feliz e cumprindo ali com o teu propósito, tá tudo bem, né? Um outro lado, falaria assim, cara, menos balada, mais trabalho, né? Porque, obviamente, que já passou essa fase faz muito tempo, mas no começo eu sempre fui muito intenso, assim. É basquete? Minha vida é basquete. É faculdade? E tinha um sentido muito social na faculdade, eu era do centro acadêmico, eu era da Atlética, minha vida era aquilo ali. Depois comecei a trabalhar, parece que eu esqueço todos os outros amigos, era o clã da Anshan. Depois da Michael Page, tanto é que todos os padrinhos de casamento são da Michael Page, né? E aí teve aquela fase jovem que era muita festa, né? Então talvez eu falaria, cara, eu fico me perguntando, né? Se reduzisse isso aqui e aumentasse o esforço naquela época, eu teria chegado melhor ou antes? Mas depois eu me pergunto e falo assim, cara, isso tudo fez parte da jornada. Não, e te desenvolveu outras habilidades, certamente. Exato. Então fica pensando, tirou um negocinho, mudou tudo. O famoso efeito borboleta. Exato. Então talvez eu chegasse e falasse, cara, vai. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Calbucci, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Cara, tem várias, né? Tem uma... Tem uma que eu tenho copiado do Simon Sinek, que tem lá de um dos conteúdos dele, que é assim, ele começa falando, olha, eu sou uma pessoa que tem um defeito, eu odeio surpresas, então queria que você me contasse de antemão o que eu posso me surpreender negativamente, o que é uma coisa que você não faz bem. Que é um pouco no intuito de destravar a pessoa e fazer uma pergunta um pouco mais criativa sobre me fala aí o que você não é bom. Né? E acessar a vulnerabilidade dessa pessoa também. Exato, saber se a pessoa
né, entende muito bem. Um feedback que eu recebi do meu chefe que eu fiquei muito feliz ele falou assim, cara, você sabe tuas fraquezas. Tipo assim, você não tem vergonha de falar para mim qual é a fraqueza, de fazer uma pergunta que pode ser simples de determinado tema, e você confia no que é bom pra caramba, sabe? Então, acho que tem essa questão da vulnerabilidade. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Tem uma coisa meio subjetiva, assim, né? Eu ia falar pessoa... eu gosto de trabalhar com pessoa do bem, né? Mas isso é muito, muito amplo, muito subjetivo. Eu acho que, assim... não dá certo uma pessoa que, especialmente um líder, que não consegue ver ali o lado positivo de uma pessoa para desenvolver, sabe? Aquela pessoa que já chega cheia de razão de por que isso aqui está errado, aquilo ali está errado, que chega criticando, que não tem a curiosidade de entender o que aquela pessoa faz de bom. Vou dar um exemplo. Né? A gente é uma empresa que cresceu muito. E cresceu assim, 22 para 23 dobrou, 23 para 24 quadruplicou, em 24 triplicou. Então, no começo é menor, imagina que já ficou grande aqui, né? E a gente começou a contratar muita gente. E aí você tem a turma antiga e tem a turma nova. A turma antiga foi fazendo o que dava e fez um trabalho brilhante com os recursos que tinha, que fez a empresa chegar até aqui. A turma nova muitas vezes chega cheio de razão. Pô, mas não tem essa ferramenta, esse processo não é assim. Quem chega apontando todos os erros para tentar criar alguma coisa sem buscar reconhecer o que foi feito antes... Você entendeu o contexto? Sem entender o contexto, não funciona comigo. Assim. E Calbucci, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Baza, assim, eu sou muito sonhador. E como é que eu traduzo isso no negócio? Eu coloco a barra lá em cima de assim, nós vamos chegar nesse ponto que ninguém imagina que dá para chegar. E aí, além disso, eu cobro a turma que vamos junto, vamos construir junto essa história, né? E é um trem que passa muito rápido, assim, sabe? Então, geralmente quem não gosta de mim no trabalho é quem não gosta desse tipo de coisa, sabe? Assim, a gente tem na Total Pass, nós queremos ser a melhor empresa de experiência da América Latina. Nós queremos ser o número 1. E eu tenho certeza que nós vamos ser o líder do mercado e que nós vamos atingir esse patamar de uma das melhores, se não a melhor empresa de experiência. Quem olha para isso e fala, tá, esse cara é louco, nós não vamos chegar lá, não adianta, não costuma gostar, porque somado a isso não é uma frase, uma afirmação que vai ao vento e beleza. Não, somado a isso criam-se processos, ritos, metas, investimentos, engajamento, se traduz muito no dia a dia para a gente chegar lá, não é um plano vazio. E esse plano faz a pessoa ir. Então quem gosta disso fala, caramba, vamos entrar nesse carro, vamos acelerar a quinta marcha e vai. Quem não gosta fala, meu Deus do céu, como é que eu pulo? Porque não tá dando. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Tanta coisa, Baza. Bom, você como um executivo de sucesso, CEO da Michael Page e também uma persona de sucesso, né, com todos os seus grandes projetos, esse podcast, tudo que você tem feito de incrível, qual dica você dá em relação à exposição? Né? Como garantir que a exposição é muito mais positiva do que negativa? Então, talvez minha pergunta seja como evitar as armadilhas que existem quando se é uma pessoa, figura pública, com 7 milhões de views por mês. Puxa, Calbucci, deixa eu começar falando o que você não vai evitar e você tem que aprender a lidar com isso. Você não vai evitar inveja, crítica, julgamento. Se você não quer ter que lidar com nenhum desses três, não tenha nenhuma exposição. De preferência, nem saia de casa. E de preferência, não faça mais nada da vida, fique escondido lá. Agora, partindo desse princípio que você vai ter que lidar com os três, comece em você aceitar isso e entender que são oportunidades de desenvolvimento
e de filtros para o que não vale a pena. Então vamos começar por esse elemento. O segundo elemento, não caia em fórmulas enlatadas. Hoje é muito fácil você, no marketing digital, influenciadores, vem um playbook. Faça tantos posts por dia, por semana, tem essa abordagem, tem esse gancho, que eu não tenho a menor dúvida que se alguém escreveu é porque funcionou com um grupo de pessoas. Agora isso está ficando cada vez mais pasteurizado, todo mundo fazendo a mesma coisa. Terceiro elemento, mergulhe de cabeça. Não ache que você terceirizar com o teu marketing ou com a tua agência vai ser suficiente e vai rodar sozinho. Hoje fica muito claro quando uma agência está tocando completamente desconectada da pessoa. É claro que você vai ter uma equipe para te ajudar a operacionalizar, mas as pessoas olham hoje muito bem a autenticidade. E eu adicionaria também a tudo que a gente está falando aqui, quando você olha para a tua voz, você se diferencia, e esse para mim é um elemento muito interessante que eu sempre falo nas minhas palestras. É muito interessante como a gente, para ser aceito, a forma mais rápida é você ser igual a todo mundo, só que a gente só se destaca por ser diferente. E esse conjunto de diferenciações, no meu caso, o que deu certo? É o Baza, que fala de um conteúdo sério, traz pessoas interessantes para o podcast, mas no sábado faz a Dona Ângela, porque ninguém vive, cara, carrancudo, só falando de negócio. A gente precisa relaxar também. Ora, outras pessoas me veem com amigos, curtindo também. Então, não tem um Baza da rede social, o Baza da Michael Page e o Baza do trabalho. E o último elemento, talvez, que me vem à cabeça, cuidado também dentro dessas fórmulas com o que a mídia tenta te puxar quando a gente fala de redes sociais. Quando eu comecei nas redes sociais, isso em 2019, é incrível que um dos feedbacks que eu mais recebia era: Baza, não vai dar certo crescer a tua audiência porque você não fica expondo no detalhe a tua vida pessoal, você não ostenta, você não fica fazendo tanto vídeo nos detalhes aí da tua rotina. E eu falei, bom, se tiver que fazer isso, eu não vou fazer porque não é a minha cara. E depois eu acabei conhecendo um grupo de pessoas que também se identificam com essas características e preferem pessoas que talvez não tenham só esse estilo predominante na construção do conteúdo e gostam do conteúdo. E está tudo bem, você vai encontrar o seu público, porque no final do dia precisa ser leve. Se não for leve, esse projeto vai morrer em 2 ou 3 meses. É que nem academia, você precisa encaixar na tua rotina dentro dessa dinâmica. E dito isso, eu não tenho a menor dúvida que hoje esse é um dos maiores ativos que um executivo ou um empreendedor pode ter. Seja para contratar gente boa, seja para atrair clientes, ou mesmo se comunicar com os seus funcionários. Porque hoje, aqui vamos falar aqui de CEO para CEO. A gente sabe que a gente manda um e-mail lá para todo mundo do time, e nem todo mundo lê aquele e-mail inteiro, mas as pessoas estão vendo o que eu estou postando. Então, hora ou outra, tem uns posts que são mísseis teleguiados para o time ali que eu coloco também e funciona muito bem. Muito legal, obrigado. E, Calbucci, chegamos agora no momento, Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu sou muito metódico, muito metódico. Então, assim, desde coisas meio básicas, como eu tenho que escrever tudo que eu vou fazer no dia, eu adoro ticar, que eu sei que é até uma boa prática, mas parece que o meu dia tem que ter um desenho de ações que quando sai do eixo eu fico meio fora do eixo e aí eu tenho técnicas para voltar pro eixo, né? Mas isso é meio esquisito, tipo aquele dia que não começou bem, aí eu já fico mal-humorado do nada e depois volto. Eu acho que isso é um ponto meio esquisito. E me conta, qual a situação mais engraçada que você já passou no mundo corporativo? Perrengue mesmo. Cara, veio na cabeça na hora. Hacktown. Já ouviu falar do Hacktown em Santa Rita do Sapucaí? Não conheço. Hacktown, inspirado no SXSW, mas no Brasil, Santa Rita do Sapucaí, que é onde você tem algumas faculdades de tecnologia. Eles fizeram um negócio incrível ali, que são mais de 1000 palestras dos temas mais diversos. E aí você tem as casas, né? Então tinha a casa da Suíça, tinha a casa de algumas marcas importantes que usavam tanto para atrair clientes como marca empregadora. Movimento assim
100 mil pessoas, né? E aí, enquanto eu estava na BRH São Paulo, nós fomos convidados para fazer a curadoria da trilha de RH. O Luiz Drouet, que na ocasião era o presidente, ele foi convidado. Então, fui lá junto, me convidou para fazer 2 palestras, um painel e uma palestra, né? Então, minha palestra era no segundo dia de evento, às 8 da manhã, no main stage. E o painel era numa das salas que tinha. Beleza. Preparei a palestra, né? Imagina, tinha um espaço lá para 1.000 pessoas, né? 8 da manhã. Aí começa, né? Cheguei um dia antes. Olha, vai ter uma festa com MC Guiné na noite anterior, porque é bem para jovens, né? Tá bom, temos um problema aí talvez, né? Aí acordei, cheguei lá cedo, não tinha ninguém, chega uma mensagem no WhatsApp. Tombou uma carreta na estrada, porque a cidade é pequena, fica muita gente em volta. Aí tarará. Bom, resumo. 2 pessoas na audiência. 2 pessoas. 2. Preparados para receber 1.000 pessoas. O Drouet e um cara do meu time. E tinha dado uns 20 minutos, eu tive que tomar uma decisão se eu ia fazer a palestra ou não. Falei, irmão, tô aqui, vamos treinar. Comecei a fazer a palestra, começou a chegar umas pessoas. Bom, eu juro por Deus, 5 pessoas na audiência. As pessoas ficavam com vergonha. Constrangidas de sair. De sair e ficavam me olhando assim. Eu tive 5 pessoas altamente atentas. Puta, depois a organização, me pedindo desculpa. Eu falei, não, imagina, velho. Fui lá, fiz a palestra, aí você aprende os macetes, tem que divulgar pra caramba antes, mas também tombou uma carreta, teve uma balada. Depois o painel foi cheio, né? Mas, cara, essa foi uma situação engraçada. Muito bom. E, Calbucci, caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode te jogar que você brilha? Cara, conectar pessoas. Conectar pessoas eu acho que é o meu lugar de potência. Eu gosto, eu adoro ajudar, pegar e falar, Baza, vem cá, vou te apresentar para essa pessoa, né? Criar conexões genuínas. E isso eu faço muito dentro da empresa, né? Me importando com os funcionários e criando oportunidades para eles se conectarem né? Se elevarem, e muito no mercado. Acho que essa é uma marca minha, que teve um pouco aí de headhunter também, né? E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Relacionamento importa muito, muito. Você tem que dar resultado. Eu diria o seguinte, trabalhar bem, trabalhar duro, dar resultado é condição sine qua non. Aí você está credenciado a entrar no jogo. Beleza. A partir daí, você tem que fazer bons relacionamentos. Eu não estou falando de puxar saco, eu não estou falando de nada desse tipo, mas eu estou falando de você ter uma real conexão com as pessoas que importam dentro e fora da empresa. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? 1 zilhão de coisas, né? Porque eu estou exatamente há 12 meses na Total Pass, né? Então, poxa, eu aprendi muito sobre finanças, que não era o meu ponto forte, né? E obviamente eu faço a gestão ali do P&L e tenho o Diogo como um mestre nisso, né? O meu chefe. Aprendi muito sobre o mercado fitness, né? Essa coisa de varejo, de expansão e etc. E eu aprendi muito, e acho que essa talvez seja o catch aí, que o mundo corporativo e as grandes empresas pode ser simples. Tá? Isso eu pego muito com inspiração no Edgar, no Diogo, em toda a diretoria ali da Smart. Poxa, uma empresa fatura 5, 6 bilhões, vale 3 vezes isso, um dos grandes cases aí de até orgulho nacional, vamos dizer, porque é o 3º maior grupo de fitness do mundo. E vocês não fazem ideia como o dia a dia é simples a tratativa um com o outro. É todo mundo querendo fazer a coisa dar certo sem muita... pirotecnia. Sem nenhuma pirotecnia. É simples e eficiente. E, Calbucci, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Bons contatos. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro que para alguns...
pode ser, né, já conhecem, mas aquele Working Backwards dos caras da Amazon. Como é que eu descobri esse livro? Conversando com o Daniel Linhares, da Localiza, falou: Daniel, esse é meu desafio aqui, onde que eu procuro? Lê esse livro. Né? Então, eu consumo muito informação perguntando para as pessoas aonde encontrá-la. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Caraca, 3 pessoas bacanas. Vamos lá, o Bertolo da Serasa, que é um cara fenomenal, um grande exemplo. Eduardo Gouveia, conselheiro serial, né? Ex-CEO de Alelo, de Cielo, Livelo e por aí vai. Né? Um cara muito especial. E Wilson Júnior, que ele é vice-presidente do Axê. É um cara brilhante, amigo, jovem pra caramba. Foi por muito tempo diretor, vice-presidente da Libs Farmacêutica, que está lá no Axê, o cara que eu sou fã. Adorei. E ó, Calbucci, antes da gente terminar, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, não vou deixar você embora antes de me responder. O que é felicidade para você? Cara, felicidade é uma soma de fatores que envolve muito um aspecto familiar, né? Então, felicidade é estar em harmonia com a minha família, né? Estar em harmonia com a minha esposa, com a Helena, com a Júlia, que mora em Belo Horizonte, né? Estar em harmonia ali com os meus pais e estar em harmonia com todo o restante da vida. É o contrário de você ter o que falam de equilíbrio de vida pessoal e profissional. É você ter uma vida fluida, onde tudo é uma coisa só, né? E a coisa flui direito. A verdade é que nem sempre a gente está assim, mas acho que aqueles momentos você percebe, nossa, tá tudo fluindo, é um dos maiores momentos de felicidade. Adorei. E Calbucci, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vêm pela frente? Deixa aí o teu último recado. Legal, acho que o melhor jeito é no LinkedIn, né? O meu perfil é Felipe Calbucci, eu costumo olhar muito, costumo responder quando, né, a maioria dos inbox, então fiquem à vontade. Poxa, e esse ano vai ser um ano muito especial para Total Pass, é um ano que a gente vai dobrar de tamanho, né? Tá traçado para dobrar de tamanho, e é um ano que a gente espera impactar muita gente, tornando as pessoas, o Brasil, o México ainda mais saudável. Muito bom, Calbucci, adorei. Obrigado por abrir tua agenda. Faz tempo que eu queria trazer você aqui nesse podcast para você contar a tua história, tuas experiências. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou já aproveita agora para compartilhar esse episódio com todos os amigos. Manda nos grupos de WhatsApp que tem muito conteúdo bacana. Muito obrigado mesmo, Calbucci. Eu que agradeço. Obrigado. Foi uma delícia. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.